O milionário barbeiro zomba do mendigo negro chorando, mas fica chocado com a verdade oculta. Na pequena cidade de Horizonte, onde a desigualdade gritava em cada esquina, Júnior era um barbeiro milionário. Ele ostentava seu estilo de vida luxuoso como um troféu. Carros importados, roupas assinadas, festas de gala, tudo em contraste com a realidade sombria da maior parte da população. Ele adorava se divertir às custas dos outros, especialmente de Romário, um morador de rua negro que chorava sob a ponte. Para Júnior, Romário era o símbolo perfeito do fracasso. Ele se perguntava o que tinha dado tão errado na vida daquele homem, enquanto dava risadas com seus amigos sobre como a vida havia sido injusta. Um dia, ao passar pela ponte, Júnior não resistiu e lançou uma piada cruel. "Olha só, a escuridão está te engolindo, Romário. Já pensou em pedir ajuda para a luz?" O riso dos amigos ecoou, mas o coração de Romário parecia se despedaçar a cada palavra. Eles não viam o olhar dele. A verdade, no entanto, estava prestes a mudar. Um velho amigo de infância de Romário, alguém que ele pensava ter perdido para sempre, reapareceu e trouxe uma revelação chocante. Romário era o herdeiro de uma fortuna imensa, escondida por anos devido a um segredo terrível da família que o distanciara de uma vida de riqueza e dignidade. O peso dessa revelação fez com que Romário se sentisse como se estivesse acordando de um pesadelo. Agora, novos desafios se apresentavam, como rivais que visavam essa riqueza e a vida tranquila que ele nunca teve. Júnior, já deslumbrado com seu mundo superficial, se viu diante de um dilema. Aquela amizade iminente que parecia brotar dentro de sua alma desprezava tudo o que valorizava antes. Ele reconheceu sua própria vulnerabilidade, questionando o que realmente importava: uma conta bancária robusta ou as relações humanas que lhe poderiam trazer alegria. Enquanto Romário enfrentava o assédio de aqueles que desejavam o dinheiro a qualquer custo, Júnior: "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Enquanto a cidade de Horizonte fervilhava com os boatos sobre a nova fortuna de Romário, um silêncio inquietante preenchia o ar. Júnior observava da calçada oposta, seu coração pulsando em um ritmo desconcertante. A ideia de Romário, um homem que até ontem era motivo de escárnio, agora transformando-se em alguém poderoso, gerava uma mistura de medo e ansiedade. Se o homem sob a ponte poderia ser o novo dono da cidade, talvez houvesse uma oportunidade para mudar seu destino. Ele caminhou até a ponte, seu entusiasmo abafado por um nó na garganta. No entanto, assim que chegou perto, algo completamente inesperado aconteceu. Um grito ecoou, rasgando o ar. "É ele! É o Romário!" disse uma mulher que passava. Júnior olhou na direção dela, com preocupação, mas logo seus olhos se fixaram em Romário, que agora estava cercado por uma turma. O que pareciam ser cidadãos comuns, a princípio, revelaram-se em sua forma mais horrenda. Complacentes, afirmavam estar ali para apoiar Romário, mas suas vozes transbordavam de má fé. Havia algo sinistro em cada sorriso. Júnior hesitou. Seria este um momento de dúvida?
Com seu coração acelerado, ele se reuniu à multidão. Os olhares trocados eram de curiosidade e aversão, e de repente, um homem alto e robusto apareceu. Ele carregava uma pasta e sorriu como se estivesse verificando um plano meticulosamente elaborado. Romário, vamos celebrar sua nova vida. O dinheiro está ao seu alcance. Romário parecia perdido, seus olhos refletindo um abismo de incertezas. Então, o homem levantou a voz para todos ouvirem. Vocês não sabem, mas Romário tem um legado que pode arruinar quem o afronta. Júnior, agora em estado de choque, percebeu que a cena não era apenas uma comemoração, era uma armadilha. As palavras eram como um grito para seus antigos amigos. Júnior quase não conseguia respirar. Os murmúrios começaram. Um herdeiro negro? O que mais poderia ser escondido? Sentia a pressão das costas contra ele, a raiva, a frustração. O que aquela revelação significava para todos, para a cidade. Foi então que Romário, com os olhos quase cheios de lágrimas, finalmente falou. Não sou o que você pensa. A fortuna pode não ser minha. Destruiriam minha alma com este dinheiro. Não quero brigar, não quero ser um monstro. As palavras estavam repletas de dor, mas uma nova realidade estava prestes a emergir. De repente a multidão se agitou. Em um movimento brusco, o homem que havia se aproximado de Romário revelou um segredo devastador. Um papel que balançava em sua mão. 6 semanas atrás, encontramos um documento. O silêncio foi cortante. Um documento que liga Romário a um crime que pode manchar seu nome e sua família. Foi isso que o manteve longe da fortuna. Júnior mal podia acreditar. Romário, um herdeiro, mas também um homem condenado? A revelação deixou todos estáticos, e um murmúrio crescente começou a se espalhar. Segredos obscuros, traições. A revelação se desdobrava como um pesadelo sob os olhos de todos. Romário olhou para Júnior, um olhar que implorava por ajuda, mas também repleto de desespero. O mundo como conheciam estava prestes a desmoronar. Júnior, perdido em meio ao caos, percebeu que tudo estava mais intrincado do que imaginava. O que ele faria agora? A busca por amizade ou a necessidade de proteger sua própria vida e reputação? E, mais importante, quem era Romário de verdade? A trama se complicava e Júnior se viu parado, a multidão girando ao seu redor enquanto a verdade se tornava um labirinto. O que aconteceria com os dois homens, agora entrelaçados por um destino tão tortuoso? Uma sombra lançada que apenas começava a se revelar. Romário olhou para Júnior, um olhar desesperado em seus olhos. O peso das palavras estava quase apagando a esperança que havia começado a brotar, mas a reviravolta ainda estava longe de terminar. Um vento gelado soprou, fazendo com que a multidão começasse a sussurrar, os rostos se torcendo de expectativa. Nesse momento, o homem robusto, que parecia ser o portador das más notícias, levantou novamente a voz, agora com um brilho sinistro nos olhos. Vocês acham que sabem de tudo, não é? Mas a verdade é muito mais escandalosa. Ele se aproximou de Romário. Seu sorriso era cruel. Meus amigos, pessoal, Romário não é apenas o herdeiro de uma fortuna. Ele é também um criminoso. E não foi por um mero acidente que ele foi afastado da riqueza. O que vocês não sabem é que ele foi o responsável por um dos maiores escândalos da nossa cidade. O murmúrio na multidão cresceu, uma onda de incredulidade.
Júnior sentiu um frio na barriga, mas o homem não parou. Vocês sabem do incêndio que destruiu a antiga mansão do Silva, não sabem? Romário estava lá. Ele foi acusado de arson. A palavra ecoou como um tiro. Júnior ficou paralisado. Pensou na história que ouvira sobre aquele incêndio, as vidas que se perderam. Mas tem mais. O homem continuou, agora completamente imerso no papel de juiz. Romário não estava apenas lá. Ele era um dos responsáveis, e os documentos que temos sob controle provam isso. Mas a família dele pagou para esconder a culpa dele, e ele foi deixado na escuridão, longe da fortuna que, na verdade, era sua. A multidão estava em alvoroço, os olhares se voltando de Romário para Júnior e, então, se transformando em um olhar afiado de reprovação. Romário, tomado pela desolação, finalmente ergueu a voz. Não sou quem vocês pensam. Tem uma razão para que eu estivesse lá. Ele gesticulou, tentando fazer com que alguém o ouvisse, mas a raiva e a incredulidade encarceraram suas palavras. Então, em um acesso de frustração, ele deu um passo à frente. Sou a vítima de um jogo sujo, uma peça em um tabuleiro que não compreendo. O incêndio. Ele hesitou, ofegante. Júnior viu algo nos olhos de Romário que mudou tudo. Uma dor profunda e uma súplica por compreensão. Antes que ele pudesse pensar, algo estourou ao longe. Um forte barulho de vidro quebrando cortou o ar. Todos viraram a cabeça. Júnior teve uma visão fugaz. Uma mulher, uma figura conhecida, tinha aparecido. Mas agora seu rosto estava dourado de fúria. Seu desgraçado! Ela gritou, com segurança que rasgava o clima tenso. Você não pode negar o que fez. E agora vai pagar. Você sempre pensou que poderia viver na sombra. Mas chegou a hora de enfrentar a verdade. Desconcertado, Júnior reconheceu a mulher. Era a irmã de uma das vítimas do incêndio. O clima se tornou ainda mais pesado. Uma linha se formou entre Romário e quem antes lhe administrava risadas. E ele já não era mais o alvo do escárnio. Estava prestes a acontecer algo inesperado. Uma revelação que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Você, Romário, é a razão da nossa dor. O que mais está escondendo? O ar ficou pesado, e a multidão se agitou, gritos se misturando com sussurros apressados. Júnior sentiu um aperto no peito, e a verdade sobre a cidade começou a surgir em sua mente. O que mais havia por trás de Romário? Havia algo muito mais sombrio. Até onde ele estava nesse jogo de fortuna e traições? Conforme a tensão aumentava, Júnior se questionou se tudo o que ele acreditava sobre o homem, sob a ponte, estava prestes a desmoronar. Pior ainda, o que isso significava para ele? Romário olhou novamente, agora implorando, desesperado por um aliado, em meio à tempestade. O que Júnior faria a seguir? Romário olhou para Júnior, um olhar desesperado em seus olhos. O peso das palavras estava quase apagando a esperança que havia começado a brotar. Mas a reviravolta ainda estava longe de terminar. Um vento gelado soprou, fazendo com que a multidão começasse a sussurrar, os rostos se torcendo de expectativa. Nesse momento, o homem robusto, que parecia ser o portador das más notícias, levantou novamente a voz, agora com um brilho sinistro nos olhos. Vocês acham que sabem de tudo, não é? Mas a verdade é muito mais escandalosa. Ele se aproximou de Romário. Seu sorriso era cruel. Meus amigos, pessoal, Romário não é apenas o herdeiro de uma fortuna. Ele é também um criminoso. E não foi por um mero acidente que ele foi afastado da riqueza.
O que vocês não sabem é que ele foi o responsável por um dos maiores escândalos da nossa cidade. O murmúrio na multidão cresceu, uma onda de incredulidade. Júnior sentiu um frio na barriga. Mas o homem não parou. Vocês sabem do incêndio que destruiu a antiga mansão do Silva, não sabem? Romário estava lá. Ele foi acusado de arson. A palavra ecoou como um tiro. Júnior ficou paralisado. Pensou na história que ouvira sobre aquele incêndio, as vidas que se perderam. Mas tem mais. O homem continuou, agora completamente imerso no papel de juiz. Romário não estava apenas lá. Ele era um dos responsáveis. E os documentos que temos sob controle provam isso. Mas a família dele pagou para esconder a culpa dele, e ele foi deixado na escuridão, longe da fortuna que na verdade era sua. A multidão estava em alvoroço, os olhares se voltando de Romário para Júnior e então se transformando em um olhar afiado de reprovação. Romário, tomado pela desolação, finalmente ergueu a voz. Não sou quem vocês pensam. Tem uma razão para que eu estivesse lá. Ele gesticulou, tentando fazer com que alguém o ouvisse, mas a raiva e a incredulidade encarceraram suas palavras. Então, em um acesso de frustração, ele deu um passo à frente. Sou a vítima de um jogo sujo, uma peça em um tabuleiro que não compreendo. O incêndio. Ele hesitou, ofegante. Júnior viu algo nos olhos de Romário que mudou tudo. Uma dor profunda e uma súplica por compreensão. Antes que ele pudesse pensar, algo estourou ao longe. Um forte barulho de vidro quebrando cortou o ar. Todos viraram a cabeça. Júnior teve uma visão fugaz. Uma mulher, uma figura conhecida, tinha aparecido, mas agora seu rosto estava dourado de fúria. Seu desgraçado. Ela gritou, com segurança que rasgava o clima tenso. Você não pode negar o que fez, e agora vai pagar. Você sempre pensou que poderia viver na sombra, mas chegou a hora de enfrentar a verdade. Desconcertado, Júnior reconheceu a mulher. Era a irmã de uma das vítimas do incêndio. O clima se tornou ainda mais pesado. Uma linha se formou entre Romário e quem antes lhe administrava risadas. E ele já não era mais o alvo do escárnio. Estava prestes a acontecer algo inesperado. Uma revelação que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Você, Romário, é a razão da nossa dor. O que mais está escondendo? O ar ficou pesado e a multidão se agitou, gritos se misturando com sussurros apressados. Júnior sentiu um aperto no peito e a verdade sobre a cidade começou a surgir em sua mente. Então, num instante que parecia durar uma eternidade, um homem abruptamente apareceu, vestindo um terno escuro e uma gravata vermelha, como se tivesse surgido do nada. Ele se posicionou entre a mulher furiosa e Romário, sua presença transformando o clima. Chega de acusações. Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu naquela noite. Os olhos de todos se fixaram nele, inquietantes e cheios de questionamentos. Romário não estava sozinho. Ele foi uma marionete nessa história. O homem então virou-se para a emissora da ira. Você não sabe, mas ele estava tentando salvar a vida de outra pessoa. A multidão ficou em silêncio, confusa. A verdadeira razão do incêndio foi um projeto criminoso da família Silva para encobrir um esquema de desvio de dinheiro. Romário não era o vilão. Ele era uma vítima no meio disso. Sussurros de incredulidade passaram entre os rostos na multidão. Júnior assistia, atônito, enquanto a narrativa se desdobrava como um filme em câmera lenta. A irmã da vítima, agora ameaçando o desconhecido com o olhar, perguntou, cheia de raiva. Que prova você tem disso? Eu sou a prova. O homem roubou a atenção. Eu trabalhei com eles. Eu conheço tudo. E Romário
Ele só queria fazer a coisa certa. Os olhos de Romário brilhavam com uma mistura de esperança e desespero. Júnior sentiu como se estivesse flutuando. Tudo que acreditava sobre Romário, sobre a cidade, estava se desmoronando. E ele percebeu, então, que as linhas entre o bem e o mal eram muito mais turvas do que podia imaginar. O homem se virou, encarando Romário. Precisamos contar a verdade, antes que seja tarde demais. Isso não termina aqui. O clima mudou e a tensão voltou a crescer. Júnior sentiu o nó na garganta apertar-se. A multidão começava a se agitar novamente, e o mistério se tornava mais intenso a cada instante. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira história por trás daquele incêndio? O que aconteceria a seguir, agora que a verdade estava prestes a ser revelada? Os ânimos se exaltaram, e o futuro parecia tão incerto quanto antes. Romário olhou para Júnior, um olhar desesperado em seus olhos. O peso das palavras estava quase apagando a esperança que havia começado a brotar. Mas a reviravolta ainda estava longe de terminar. Um vento gelado soprou, fazendo com que a multidão começasse a sussurrar, os rostos se torcendo de expectativa. Nesse momento, o homem robusto, que parecia ser o portador das más notícias, levantou novamente a voz, agora com um brilho sinistro nos olhos. Vocês acham que sabem de tudo, não é? Mas a verdade é muito mais escandalosa. Ele se aproximou de Romário. Seu sorriso era cruel. Meus amigos, Romário não é apenas o herdeiro de uma fortuna. Ele é também um criminoso. E não foi por um mero acidente que ele foi afastado da riqueza. O que vocês não sabem é que ele foi o responsável por um dos maiores escândalos da nossa cidade. O murmúrio na multidão cresceu, uma onda de incredulidade. Júnior sentiu um frio na barriga. Mas o homem não parou. Vocês sabem do incêndio que destruiu a antiga mansão do Silva, não sabem? Romário estava lá. Ele foi acusado de incêndio premeditado. A palavra ecoou como um tiro. Júnior ficou paralisado. Pensou na história que ouvira sobre aquele incêndio, as vidas que se perderam. Mas tem mais. O homem continuou, agora completamente imerso no papel de juiz. Romário não estava apenas lá. Ele era um dos responsáveis, e os documentos que temos sob controle provam isso. Mas a família dele pagou para esconder a culpa dele, e ele foi deixado na escuridão. Longe da fortuna que na verdade era sua. A multidão estava em alvoroço, os olhares se voltando de Romário para Júnior, e então se transformando em um olhar afiado de reprovação. Romário, tomado pela desolação, finalmente ergueu a voz. Não sou quem vocês pensam. Tem uma razão para que eu estivesse lá. Ele gesticulou, tentando fazer com que alguém o ouvisse, mas a raiva e a incredulidade encarceravam suas palavras. Então, em um acesso de frustração, ele deu um passo à frente. Sou a vítima de um jogo sujo, uma peça em um tabuleiro que não compreendo, o incêndio. Ele hesitou, ofegante. Júnior viu algo nos olhos de Romário que mudou tudo. Uma dor profunda e uma súplica por compreensão. Antes que ele pudesse pensar, algo estourou ao longe. Um forte barulho de vidro quebrando cortou o ar. Todos viraram a cabeça. Júnior teve uma visão fugaz. Uma mulher conhecida. Tinha parecer, mas agora seu rosto estava dourado de fúria. Seu desgraçado! Ela gritou com segurança que rasgava o clima tenso. Você não pode negar o que fez. E agora vai pagar. Você sempre pensou que poderia viver na sombra, mas chegou a hora de enfrentar a verdade. Desconcertado, Júnior reconheceu a mulher. Era a irmã de uma das vítimas do incêndio.
o clima se tornou ainda mais pesado. Uma linha se formou entre Romário e quem antes lhe administrava risadas, e ele já não era mais o alvo do escárnio. Estava prestes a acontecer algo inesperado, uma revelação que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Você, Romário, é a razão da nossa dor. O que mais está escondendo? O ar ficou pesado e a multidão se agitou, gritos se misturando com sussurros apressados. Júnior sentiu um aperto no peito e a verdade sobre a cidade começou a surgir em sua mente. E então, em um levantamento prematuro e cáustico de seu tom, o homem de terno escuro gritou: "Para de pregar! Vocês não sabem que Romário é seu meio-irmão." O silêncio caiu como uma pancada. A revelação estava ali, cortante e potente. A multidão estava em choque. Júnior ficou pasmo, sem entender as palavras que o homem dissera. Romário, um meio-irmão? Como isso era possível? Júnior olhou para Romário, que estava em um estado de confusão. O homem continuou. A família do Silva fez um pacto para manter Romário longe da verdade. Ele não era só um herdeiro. Em suas veias corre o mesmo sangue que aqueles que foram responsáveis pela tragédia. Romário respirou fundo, o horror revelando-se em seu rosto. O quê? Eu não sabia de nada. Eles disseram que minha família havia me abandonado. Sua voz falhou. A irmã da vítima, ainda enraivecida, gritou: "Você está mentindo! Isso não pode ser verdade!" Mas as palavras do homem estavam plantando sementes de dúvida. A multidão começou a sussurrar, questionando tudo o que haviam acreditado até então. Júnior se viu em um turbilhão de emoções. E se Romário não fosse o vilão que todos haviam feito dele? E se, em vez disso, ele fosse o verdadeiro herdeiro e vítima? Ele olhou na direção de Romário e percebeu que ele estava à beira do colapso, balançando entre a raiva e a triste aceitação. E tão rapidamente quanto o silêncio envolveu a cena, o céu de horizonte escureceu, nuvens escuras se agrupando de uma forma ameaçadora. Um trovão ressoou, como se refletisse a confusão no coração dos homens. Júnior sabia que algo profundo e devastador estava prestes a vir à tona. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira história por trás de Romário? A verdade parecia próxima, mas a escuridão os rodeava, tornando tudo mais confuso. O futuro deles, agora entrelaçado por laços de sangue e mentiras, permanecia um mistério. A multidão estava prestes a explodir, e Júnior sentiu que o momento poderia mudar tudo. E dentro dele, uma pergunta queimava: eles conseguirão superar as mentiras que os separaram? Ou tudo isso levaria a um maior desespero? Romário olhou para Júnior, o olhar desesperado em seus olhos. O peso das palavras estava quase apagando a esperança que havia começado a brotar. Mas a reviravolta ainda estava longe de terminar. Um vento gelado soprou, fazendo com que a multidão começasse a sussurrar, os rostos se torcendo de expectativa. Nesse momento, o homem robusto, que parecia ser o portador das más notícias, levantou novamente a voz, agora com um brilho sinistro nos olhos. "Vocês acham que sabem de tudo, não é? Mas a verdade é muito mais escandalosa." Ele se aproximou de Romário. Seu sorriso era cruel. "Meus amigos, Romário não é apenas o herdeiro de uma fortuna. Ele é também um criminoso. E não foi por um mero acidente que ele foi afastado da riqueza. O que vocês não sabem é que ele foi o responsável por um dos maiores escândalos da nossa cidade." O murmúrio na multidão cresceu,
uma onda de incredulidade. Júnior sentiu um frio na barriga. Mas o homem não parou. Vocês sabem do incêndio que destruiu a antiga mansão do Silva, não sabem? Romário estava lá. Ele foi acusado de incêndio premeditado. A palavra ecoou como um tiro. Júnior ficou paralisado. Pensou na história que ouvira sobre aquele incêndio, as vidas que se perderam. Mas tem mais. O homem continuou, agora completamente imerso no papel de juiz. Romário não estava apenas lá. Ele era um dos responsáveis, e os documentos que temos sob controle provam isso. Mas a família dele pagou para esconder a culpa dele, e ele foi deixado na escuridão, longe da fortuna que na verdade era sua. A multidão estava em alvoroço. Os olhares se voltando de Romário para Júnior, e então se transformando em um olhar afiado de reprovação. Neste instante caótico, algo começou a se mover na multidão. Uma figura alta e encapuzada surgiu, empurrando os outros como se fosse um barco abrindo caminho em águas turbulentas. O coração de Júnior disparou. O que mais estava prestes a acontecer? A mulher que gritou minutos antes, irmã de uma das vítimas, direcionou seu olhar raivoso para a nova entrada. Mas antes que pudesse falar, a figura encapuzada falou com um tom fé. Os murmúrios cessaram. O homem robusto, bem como todos na multidão, ficou em silêncio, focado na nova chegada. A figura se adiantou e puxou o capuz para trás. Júnior não conseguia acreditar. Era Ana, uma antiga amiga de infância, conhecida por ter desaparecido após o incêndio. O rosto dela estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma fome de verdade. Eu não vim aqui para provocar mais dor, ela disse, a voz trêmula, mas poderosa. Eu vim para contar a verdadeira história. Ela olhou diretamente para Romário. Você precisa saber, Romário. Não foi você quem acendeu aquele fogo. Você era apenas um menino tentando ajudar. As palavras dela arrastaram um novo silêncio para a cena. A multidão estava presa a cada frase, como se tivessem sido enfeitiçados. Romário parecia revitalizado, seus olhos brilhando com um raio de esperança. O que você está dizendo, Ana? Ele mal conseguiu articular. Reparem, gritou Ana, gesticulando para o homem robusto. Ele é um traidor. O incêndio foi um plano arquitetado pelo Silva para eliminar a antiga rivalidade na cidade. Ela virou-se para a multidão. Eles colocaram a culpa em Romário, enquanto seu verdadeiro propósito era manter o poder nas mãos deles. Um burburinho começou a se espalhar. Mas como você sabe disso? Gritou alguém da multidão, como se o confronto estivesse finalmente tomando forma. Ana não hesitou. Porque eu estava lá. Eu vi tudo. O homem robusto, agora palermado, avançou para frente. Você não sabe do que está falando. Isso é uma mentira. Mas a autoconfiança que ele tinha estava tremendo. Ana continuou. Apenas porque você tem documentos, não significa que eles são verdadeiros. Sua família também esteve envolvida, mas acreditou nas mentiras que lhe contaram. Júnior estava estagnado em choque. O que isso significava? Ele olhou para Romário, a dor e a raiva dançando em seus olhos. Era difícil processar tudo. Então quem é o verdadeiro culpado? Perguntou, quebrando o silêncio. Ana olhou em volta, os rostos cheios de confusão e dúvida. Os Silva sempre ocultaram a verdade. Eles estão aqui, na multidão. E se não agirmos agora, Romário vai pagar por crimes que não cometeu. O que você quer dizer? Júnior quase gritou, sua mente girando. Não pode ser. Eles estão todos aqui? O olhar de Romário encontrou o de Ana e ele se sentiu balançar. Uma nova esperança ameaçando desabrochar em meio à tempestade que o cercava. Ana se virou.
em busca de alguém na multidão. Sim, precisamos desmascará-los. Mas antes que pudesse apontar o dedo, o homem robusto atirou uma carta em cima dela. Silêncio! Você não pode acusar pessoas sem provas. Júnior sentiu uma onda de confusão. Tudo desmoronando ao seu redor. O que existia realmente por trás de tudo isso? Quem estava ali na multidão? E como tudo isso se ligava? E mais importante, quantos mais estariam lutando por suas próprias verdades, enquanto Romário se mantinha em pé, prestes a sucumbir à tempestade de mentiras? As perguntas permeavam o ar, e Júnior sentiu que a história estava prestes a se desdobrar de maneira que ninguém poderia imaginar. Enquanto a escuridão ameaçava engolir horizontes, esperando por uma resposta, ele sabia que essa luta estava longe de acabar. Romário olhou para Júnior, um olhar desesperado em seus olhos. O peso das palavras estava quase apagando a esperança que havia começado a brotar. Mas a reviravolta ainda estava longe de terminar. Um vento gelado soprou, fazendo com que a multidão começasse a sussurrar, os rostos se torcendo de expectativa. Nesse momento, o homem robusto, que parecia ser o portador das más notícias, levantou novamente a voz, agora com um brilho sinistro nos olhos. Vocês acham que sabem de tudo, não é? Mas a verdade é muito mais escandalosa. Ele se aproximou de Romário. Seu sorriso era cruel. Meus amigos, Romário não é apenas o herdeiro de uma fortuna. Ele é também um criminoso. E não foi por um mero acidente que ele foi afastado da riqueza. O que vocês não sabem é que ele foi o responsável por um dos maiores escândalos da nossa cidade. O murmúrio na multidão cresceu, uma onda de incredulidade. Júnior sentiu um frio na barriga, mas o homem não parou. Vocês sabem do incêndio que destruiu a antiga mansão do Silva, não sabem? Romário estava lá. Ele foi acusado de incêndio premeditado. O peso daquela palavra ecoou na mente de Júnior como um tiro. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. As memórias do incêndio, as vidas perdidas, inundaram sua mente. Romário, tomado pela desolação, finalmente ergueu a voz. Não sou quem vocês pensam. Tem uma razão para que eu estivesse lá. Ele gesticulou, tentando fazer com que alguém o ouvisse, mas a raiva e incredulidade encarceravam suas palavras. Ele estava em um acesso de frustração, mas então algo inesperado aconteceu. Uma figura encapuzada surgiu no meio da multidão, avançando com passos firmes. A princípio, Júnior pensou que poderia ser mais um espectador, mas assim que a figura puxou o capuz para trás, e coração dele disparou. Era Ana, sua antiga colega de escola, a mulher que tinha desaparecido após o incêndio. Olhando para Romário, ela exclamou, não, Romário, você precisa saber a verdade. As palavras de Ana cortaram o ar pesado. A multidão parecia paralisar. Havia uma centelha em seus olhos, uma determinação que iluminou a cena. Roman, não foi você quem iniciou aquele incêndio. Você estava lá por outro motivo. Romário ficou em silêncio, a incredulidade estampada em seu rosto. O que você está dizendo? Ele mal conseguia articular. Ana respirou fundo e continuou. A família Silva não só escondeu sua verdadeira identidade, mas também sua verdadeira origem. Você é o filho perdido deles. Um grito coletivo ecoou pela multidão, como um trovão em um dia ensolarado. Não é possível. Júnior jogou as palavras para fora, absorvendo a gravidade da revelação. Romário, você é um Silva? O que isso significa? A confusão tomou conta do espaço. Romário parecia em choque, sua expressão misturando surpresa e terror.
Sim, Ana insistiu. Sua mãe, Maria Silva, foi forçada a deixar você. O escândalo em torno deste incêndio era parte disso tudo. E você foi a vítima, Romário. Eles pagaram para manter você e a verdade em segredo. Então, a mulher que havia gritado minutos antes, irmã de uma das vítimas do incêndio, avançou, seu rosto uma mistura de raiva e confusão. Como você pode saber disso? Você está apenas tentando proteger um criminoso. O fervor em suas palavras ecoava na multidão. Mas Ana não se intimidou. Eles moldaram toda a história ao seu redor. Romário não sabia, e ele também não é o único que tem um pai sujo nesse jogo. A revelação provocou murmúrios. A verdade sempre aparece e isso não termina aqui. Um silêncio opressor tomou conta do lugar, ao mesmo tempo em que a tensão alcançava seu ápice. Júnior olhou para Romário e viu lágrimas em seus olhos. Ele estava perdido entre sua identidade e a verdade que havia sido escondida por tanto tempo. O que isso significava para ele? Para todos eles? A multidão parecia cobrar um preço, e então uma sombra se projetou. Uma figura alta, não identificada, saiu do meio da multidão, segurando algo brilhante na mão. Um arquivo de documentos. Esses papéis têm a verdade sobre o incêndio e sobre quem você realmente é, Romário. O homem avançou, os olhos fixos no clima de expectativa, e todos na multidão estavam prestes a descobrir o que mais estava escondido. O que significaria isso para Romário? Para a cidade de Horizonte? As verdades que estavam prestes a ser reveladas sacudiriam tudo o que pensavam saber. Júnior sentiu seu coração acelerar, a adrenalina correndo em suas veias. Agora, a tempestade não era somente uma possibilidade, já estava em seus caminhos. O que mais poderia ocorrer enquanto eles se preparavam para enfrentar a verdade nas próximas revelações? A vida de todos estava prestes a mudar para sempre. Romário olhou para Júnior, um olhar desesperado em seus olhos. O peso das palavras estava quase apagando a esperança que havia começado a brotar. Mas a reviravolta ainda estava longe de terminar. Um vento gelado soprou, fazendo com que a multidão começasse a sussurrar, os rostos se torcendo de expectativa. Nesse momento, o homem robusto, que parecia ser o portador das más notícias, levantou novamente a voz, agora com um brilho sinistro nos olhos. Vocês acham que sabem de tudo, não é? Mas a verdade é muito mais escandalosa. Ele se aproximou de Romário. Seu sorriso era cruel. Meus amigos, Romário não é apenas o herdeiro de uma fortuna. Ele é também um criminoso. E não foi por um mero acidente que ele foi afastado da riqueza. O que vocês não sabem é que ele foi o responsável por um dos maiores escândalos da nossa cidade. O murmúrio na multidão cresceu. Uma onda de incredulidade. Júnior sentiu um frio na barriga, mas o homem não parou. Vocês sabem do incêndio que destruiu a antiga mansão do Silva? Não sabem? Romário estava lá. Ele foi acusado de incêndio premeditado. Romário, tomado pela desolação, finalmente ergueu a voz. Não sou quem vocês pensam. Tenho uma razão para que eu estivesse lá. Ele gesticulou, tentando fazer com que alguém o ouvisse, mas a raiva e a incredulidade encarceravam suas palavras. Então, uma figura encapuzada surgiu do meio da multidão, avançando com passos firmes. Júnior nunca tinha visto a pessoa antes, mas a maneira como se movia parecia trazer uma urgência desesperada. A figura puxou o capuz para trás e revelou um rosto enfadonho, mas familiar. Era a Ana, sua antiga colega de escola, que tinha desaparecido após o incêndio. O olhar dela era determinado, mas também carregava um peso imenso. Não, Romário, você precisa saber a verdade, gritou Ana,
E a multidão silenciou em um instante. Ela não hesitou. A família Silva não só ocultou sua verdadeira identidade, mas também a verdade sobre o incêndio. Você é um dos deles, Romário. Você é seu filho perdido. Um grito coletivo ecoou entre a multidão, como um trovão. Júnior sentiu suas pernas fraquejarem. A revelação era devastadora. Romário, um Silva? Como isso era possível? Não, não é verdade. Romário hesitou, o choque estampado em seu rosto. Meus pais me abandonaram. Ana, com a voz firme, respondeu. Eles foram forçados a fazer isso. A verdade vai além do que você imagina. O incêndio foi um plano da família Silva para encobrir o desvio de dinheiro que estava acontecendo. Você não deve ser o único a fazer pagar por algo que não fez. Então uma mulher na multidão, parecida com a mãe de Romário, começou a gritar. Isso não pode ser verdade. Ele é responsável pela morte de minha irmã. Ninguém pode negar isso. A atmosfera estava tensa. As emoções ferviam. Mas antes que Romário pudesse responder, Ana puxou um papel de sua bolsa, segurando-o em mostra. Aqui está. Provas de que a família Silva manipulou tudo isso. Seu verdadeiro passado, Romário. Se não olharmos agora, você pode perder tudo novamente. A multidão estava em um caos, as vozes se sobrepondo e formando um turbilhão de acusações e questionamentos. Júnior viu olhos se voltando para ele. Perguntas silenciosas sendo feitas, sem ao menos usar palavras. O que ele deveria responder? O que ele poderia dizer, enquanto a verdade sobre Romário e o incêndio começava a se desdobrar diante deles? E então, o homem robusto, que até então parecia estar no controle, entrou em pânico. Silêncio! Essa mulher é louca! E no ápice do desespero, ele puxou uma arma de sua jaqueta, apontando para Romário. O momento congelou no tempo. As pessoas gritaram em uníssono, o barulho ecoando como um trovão. Desista! Ou eu atiro! O homem gritou, o pânico transformando seu rosto. Os olhos de Júnior se arregalaram. Ana, sem hesitar, deu um passo à frente. Você não precisa fazer isso. Tudo o que você teme será descoberto. A multidão começou a se afastar, o medo se espalhando como fogo em palha seca. Júnior sabia que aquele momento poderia mudar tudo, não apenas para Romário, mas para todos eles. O que aconteceria se o homem disparasse? Seria naquele instante que a verdade se despedaçaria ou se revelaria de uma vez por todas? Uma vida por outra não vale a pena. Ana, os olhos afiados. O silêncio do público ficou ensurdecedor. E no coração de Júnior havia um nó que ele sabia que não conseguiria desfazer. Ele estava prestes a se tornar parte de uma escolha maior do que ele poderia imaginar. O homem hesitou. Seu olhar vacilou e, por um momento, parecia que tudo poderia acabar ali, de uma forma ou de outra. O que seria da vida de Romário e de todos que estavam envolvidos? Diante de tanta tensão, Júnior sentiu que precisava agir antes que fosse tarde demais. O que mais poderia acontecer quando a verdade finalmente emergisse? Romário olhou para Júnior, um olhar desesperado em seus olhos. O peso das palavras estava quase apagando a esperança que havia começado a brotar. Mas a reviravolta ainda estava longe de terminar. Um vento gelado soprou, fazendo com que a multidão começasse a sussurrar, os rostos se torcendo de expectativa. Nesse momento, o homem robusto, que parecia ser o portador das más notícias, levantou novamente a voz, agora com um brilho sinistro nos olhos. Vocês acham que sabem de tudo, não é? Mas a verdade é muito mais escandalosa. Ele se aproximou de Romário. Seu sorriso era cruel. Meus amigos, Romário não é apenas o herdeiro de uma fortuna.
Ele é também um criminoso, e não foi por um mero acidente que ele foi afastado da riqueza. O que vocês não sabem é que ele foi o responsável por um dos maiores escândalos da nossa cidade. O murmúrio na multidão cresceu, uma onda de incredulidade. Júnior sentiu um frio na barriga. Mas o homem não parou. Vocês sabem do incêndio que destruiu a antiga mansão do Silva? Não sabem? Romário estava lá. Ele foi acusado de incêndio premeditado. Romário, tomado pela desolação, finalmente ergueu a voz. Não sou quem vocês pensam. Tem uma razão para que eu estivesse lá. Ele gesticulou, tentando fazer com que alguém o ouvisse, mas a raiva e a incredulidade encarceravam suas palavras. Então, quase como um estalo, a multidão começou a se afastar, uma onda de murmúrios se espalhando. Júnior percebeu que havia algo mais. Olhou para trás e o que viu o fez congelar. A figura de uma mulher, conhecida e distante, estava surgindo. Seus cabelos cacheados balançavam ao vento, e os olhos eram os mesmos de alguém que ele pensava nunca mais ver. Era sua mãe. Mas como ela estava lá? E por que agora? Júnior! Sua voz cortou a confusão. Ele a reconheceu de imediato. Mas o que a trazia ali? O olhar dela estava desesperado, cheio de urgência. Você não pode acreditar nele. Romário, a verdade é muito mais dolorosa do que pensam. Os olhos de Romário se alargaram, inquietos. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que você sabe sobre o incêndio? A multidão estava em um silêncio pesado. A cena virou um espetáculo de aflição. A máfia. A máfia só queria te proteger, Romário. O incêndio poderia arruinar a vida de muita gente. Mas você não é culpado. Quando ela falou, as palavras foram como uma lâmina, cortando a tensão. Eles queimaram a casa, mas a história que contaram para o mundo era uma mentira. A vida de tantas pessoas dependeu disso. Júnior estava apático. Cada palavra dela era como um golpe no estômago. Ele olhou para o homem robusto e depois para Romário. Ela é sua mãe? Perguntou sem pensar. A revelação surgia na bruma daquela tarde carregada. A imagem dela e Romário juntos, cercados de segredos e tragédias. Sim, Romário exclamou. Ela é minha mãe? Ele parecia perdido. Ana, que ainda estava posicionada como um guardião da verdade, agora olhava para a mãe de Júnior, confusa. Mas como você sabe disso? A mulher respirou fundo, parecendo pesar a gravidade de suas palavras. Meu filho, eu sempre soube. Mas foi preciso que você tocasse na ferida para que a luz da verdade pudesse vir à tona. Eu não queria, mas a vida de todos nós estava em jogo. Júnior estava em choque, um nó na garganta. A revelação dele ser parte de tudo isso deixava seu mundo de cabeça para baixo. Ele começou a sentir que os laços entre aqueles que ele conhecia, seus amigos de infância e Romário, estavam prestes a se romperem de uma forma incontrolável. O homem robusto, vendo a confusão crescer, recuou, mas já era tarde demais. O espiral que se formava na mente de cada um parecia pronto para desmoronar. Todos vocês vão pagar por isso, ele gritou de um jeito descontrolado. Como um animal encurralado. Sua mão tremia com a arma. Uma cena digna de filme, mas que era bem real. E então, ao fundo, um estrondo. O chão tremia, enquanto uma explosão ecoou na cidade. A fumaça começou a se espalhar através dos prédios, e o caos tomou conta. Fujam, todo mundo! Gritou alguém, a multidão em pânico, correndo em direções diferentes. Júnior estava paralisado. Romário olhou para ele, uma conexão profunda nos olhos. Um teste de coragem que estava prestes a acontecer. A verdade está a caminho, Júnior, gritou Romário, enquanto se preparava para avançar.
No meio da confusão, Júnior se viu perdido. O que era verdade? Ponto. Quem ele deveria acreditar? A explosão tinha mudado tudo, e a tempestade de mentiras e revelações estava apenas começando. A vida deles nunca mais seria a mesma. A multidão se dispersava em desespero, e Júnior sabia que precisava decidir rapidamente. O que ele faria agora? Um barulho ensurdecedor cortou o ar, e a multidão se espalhou em desespero. Júnior olhou para Romário, sua expressão passando de medo a determinação. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. A verdade estava prestes a sair pela porta da frente, mas a confusão da explosão só tornava tudo mais incerto. "Romário, precisamos sair daqui!" Júnior gritou, o coração batendo forte. A fumaça já começava a subir, envolvendo os dois em um manto escuro de incerteza e corre-corre. Ana, ao lado dele, estava em choque, sua mão tremendo enquanto segurava o papel com as provas. "Se precisarmos, devemos mostrar isso agora." Mas antes que pudessem se mover, o homem robusto, aquele que tinha as respostas, mas também a arma, estava deliberadamente apontando a mira. "Ninguém sai até que eu tenha a verdade", ele gritou. A pressão nas pessoas fazendo o ar parecer mais espesso. Os olhares se cruzavam, e o desespero era palpável. Romário, no impulso, tomou coragem. "Eu não sou seu inimigo. A verdade não está nas minhas mãos, mas nas suas." Ele ergueu a mão, tão vulnerável, que parecia que todo o peso do mundo estava sob seus ombros. As palavras, pesadas e carregadas de dor, ressoaram. "Você não sabe da dor que trouxe para aqueles que amam." Júnior sentiu a necessidade crescente de agir. A verdade, tão poderosa, agora parecia uma luz no fim do túnel, mas insuficiente para dissipar a sombra que pairava sobre eles. Ele gritou novamente, totalmente focado no homem armado. "Escute, há uma saída para tudo isso. Romário é um ser humano, assim como você. Ele não precisa ser a vítima de suas mentiras." Um silêncio inquietante tomou conta daquele espaço. O homem, agora visivelmente abalado, começou a balançar lentamente a cabeça. Júnior percebeu que o nó que ele sentia na garganta não era só pelo medo. Era a urgência do momento que exigia que ele fosse a voz da razão. "Não podemos seguir assim, perdidos em um ciclo de dor e ódio." O incêndio. A verdade nunca foi quem acendeu a chama, mas sim quem tentou apagá-la. Ele se virou para Romário. "Você vai nos dar a oportunidade de iluminar isso." E então, como um relâmpago, a mulher que havia gritado antes, irmã da vítima do incêndio, se avançou. Eu não sabia. Ela estava dividida entre a dor e o perdão. Se existe uma chance de clarificar isso... A voz dela mal sussurrou, mas os olhos dela buscavam esperança. A tensão começou a se desfazer. Romário olhou ao redor, sentindo um pequeno fio de esperança florescer no turbilhão. "Se a verdade se esconder nas sombras, deixem que eu saia nesta luz." Ele pensou e, com uma respiração profunda, decidiu compartilhar o que sabia. A antiga rivalidade precisa parar. Em um movimento inesperado, o homem armado abaixou a arma, sua expressão trocando a raiva pela confusão. Júnior deu um passo à frente, percebendo que tinham uma chance, mesmo que pequena. A energia que pode mudar tudo, a verdade. Ele sustentou a respiração, enquanto o silêncio pairava sobre a multidão. "Vamos juntos para a luz, e que seja ela a nossa resposta." Quando suas palavras ecoaram, um efeito dominó começou. Outros começaram a se mover.
a murmurar suas verdades, e Júnior não se deixou parar. As chamas do incêndio, o passado oculto, tudo começava a se desvendar. As revelações amadureciam no ar quente e denso. De alguma forma, a esperança estava ressurgindo, brotando em meio àqueles que já estavam perdidos. E até mesmo o homem que tinha sido seu algoz começou a sentir os efeitos. A luz estava surda, estava ali. Quando a poeira finalmente assentou e os ecos da tensão começaram a se dissipar, Júnior e Romário se encararam, cientes de que, independentemente do que acontecesse, essa batalha não era apenas deles. Era de todos. E enquanto a cidade, ainda encolhida pelo temor do que poderia vir a seguir, começava a se mover novamente, algo se acendeu nos corações. Havia um caminho para a reconciliação, um caminho que levaria a um futuro livre de mentiras. E você, que leu até aqui, precisa saber. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar nesse caminho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E não espere nem mais um S.